Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos às meditações, né, na Divina Vontade, aos estudos, né, do volume, esse aqui é do volume 20 ao volume 30. Nós estamos no volume 29, no trecho 4, do dia 2 de março de 1931. O tema é Como oferecer o sacrifício dos santos. Como oferecer o sacrifício dos santos duplica a glória. A divina vontade tem a virtude de fazer ressurgir. Quem faz a divina vontade adquire os direitos aos bens divinos. Estava continuando meus atos na divina vontade e ia oferecendo sacrifícios que fizeram os santos do Antigo Testamento, os de minha Mãe Celestial, todos os sacrifícios de meu amado Jesus, e assim um a um de todo o resto. O divino querer punha-os todos em ordem diante da minha mente, e eu ia oferecendo-os como a mais bela homenagem ao meu Criador. Mas enquanto isto fazia, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, não há coisa sofrida e obrada por todos os santos da história do mundo em que minha vontade não tenha tomado parte, fazendo-se atriz e concomitante de força, de ajuda, de sustento naquele sacrifício ou obra que tenha feito. Agora, ao oferecendo-os a Deus como homenagem de glória, traz à memória aquele sacrifício e obra. E minha divina vontade reconhece o que tem posto de seu em tais atos, e dá a virtude de duplicar a glória daquele sacrifício, para Deus e para quem teve o bem de sacrificar-se e obrar para cumprir minha divina vontade. O verdadeiro bem nunca cessa, nem no céu, nem na terra. Basta uma criatura que o recorde e o ofereça, e se renova a glória no céu e descem os efeitos daquele bem na terra, a favor das criaturas. Por isso a vida do verdadeiro bem não está sujeita a morrer. De fato, quem é a vida de minha igreja? Quem a alimenta e faz de mestre? Mas o breve curso de minha vida aqui embaixo, posso dizer que são minhas penas que a sustentam. É minha doutrina que a ensina. São os sacramentos que a alimentam. Assim que tudo bem que eu fiz não morreu, mas permanece com a plenitude da vida. E vida que vivifica, conserva, alimenta e faz crescer continuamente, e se dá a quem queira. E assim que a criatura o recorda, põe-se em relação com meus bens, e conforme os vais oferecendo, assim se duplicam para dar-se a ela. E eu sinto-me duplicar a glória do que fiz por amor às criaturas. Muito mais que quem atua em minha divina vontade adquire a virtude de fazer ressurgir. Conforme a alma vai fazendo seus atos, suas ofertas nela, assim meu feito corre para pôr o germe da luz. E sua luz possui a virtude de surgir em cada instante e ato. Parece como o sol que surge para cada planta, para cada flor, porque não dá a mesma coisa a todos, como se surgisse para cada um. Dá à planta um efeito, à flor uma cor, e cores diferentes um do outro. Assim são os atos feitos em minha divina vontade. Expõe-se aos raios de meu sol divino e recebe o germe de luz, a qual faz surgir em cada ato de criatura tal variedade de belezas e cores diferentes, e um ato chama surgir ao outro. Portanto, quem vive na minha vontade, com o germe renovado da minha luz, dá-me sempre coisas novas e ela está sempre em ato de ressurgir continuamente no amor, na glória e na própria vida do seu Criador. Depois que eu tirava meus atos na divina vontade, queria abraçar tudo para pôr em cada coisa criada minha adoração, meu amor, minha gratidão para aquele que tanto me havia amado e que tantas coisas tinha criado por amor meu. Meu doce Jesus acrescentou: minha boa, filha boa, quem vive na minha
divina vontade trabalha nela. É tanto o amor do meu Fiat ao ver a pequenez da criatura que gira em todas as coisas criadas, para pôr nela seus pequenos atos, para dizer que não só ama esta divina vontade, mas quer reconhecer todos os seus atos como tantas prendas de amor. O amor faz surgir outro amor, e o meu querer dá os direitos à alma nos bens divinos. Assim que cada ato que a criatura faz é um direito que adquire nas propriedades de seu Criador. Então acontece que por direito se sente amado pelo Ser Supremo, porque ele colocou o seu amor no amor eterno e adquiriu o direito de ser amada. O amor da criatura e o amor divino se fundiram juntos e por ambas as partes sentem o direito de se amar. Por direito goza da luz do sol, por direito respira o ar, bebe a água, alimenta-se dos frutos da terra, e assim por diante. E ó, a grande diferença de quem toma com direito os bens divinos. Esta se pode chamar filha, os outros podem chamar-se servos. E a criatura com esses direitos dá-nos o amor de filho, amor de desinteresse, amor que diz verdadeiro amor. Por isso vive sempre minha vontade, a fim de que sintas em ti e gozes todo o amor da paternidade divina. Amém. Trecho maravilhoso, né? Então vamos, né, entender, né? Meditar o que Jesus está nos ensinando, né? Querendo nos ensinar através dessas palavras, né? Então, a Luísa está fazendo os atos na divina vontade. E nesses atos, é o próprio Deus que vai inspirando ela, né? E vai trazendo na mente dela. E aí, ela ia oferecendo o sacrifício dos santos do Antigo Testamento. E toda, é como se ela visse como que numa linha do tempo, sabe? Porque ela falou que foi passando para ela em ordem, né? Diante da mente dela. Então, é como se ela pegasse lá no início lá da Bíblia, lá, né? Lá no Antigo Testamento, aí você pode pensar lá nos patriarcas, lá nos primeiros lá, chamados por Deus. Aí Deus foi trazendo para ela a vida dessas pessoas, os atos dessas pessoas. Então ela estava pensando, né? Esse giro é o pensamento, né? E ali ela vê no ato desde os santos, desde o Antigo Testamento, os de Nossa Senhora, né? Todos os sacrifícios de Jesus, aí chegando até a redenção. Então, foi vindo uma a uma a informação, né, para ela. E aí é muito interessante, né, porque aí ela ia oferecendo para Deus os atos da criatura. Por que que isso pode acontecer, né? Então, a criatura, os atos que a vontade divina faz, né, na vida de todo, que fez na vida dos patriarcas, que fez na vida dos santos, que fez na vida de Nossa Senhora, que Jesus realizou. Esses atos todos pertencem à divina vontade. Não é um ato isolado, né? Aquele ato ali é isolado, pertence a fulano de tal. Aquele outro que ali ninguém pode tocar, que pertence a ciclano. Aqueles que Deus fez em Nossa Senhora é só para Nossa Senhora, a gente não pode tomar posse, não. Na vontade divina, com a divina vontade, a criatura, ela participa de todos os bens, porque ela trabalha na eternidade. Todos esses atos que a divina vontade realizou na vida dos santos, na vida de Nossa Senhora, Jesus, sobe e vai tudo para a eternidade. É tudo divino, é Deus. Então é como se fosse assim um grande depósito, né, da divina vontade. E a criatura que se une na vontade divina, que também vai fazer seus atos na divina vontade, ela também é possuidora dos bens eternos, que são os bens da divina vontade. Então ela é dona, ela é possuidora de tudo o que foi feito, que a divina vontade fez na vida de todos. Então, todos os bens da divina vontade, que são os conhecimentos do que a divina vontade realizou. E ela tem o poder, né, de tomar, na intenção que ela tem, e ofertar novamente para Deus, como se estivesse recebendo novamente aquilo como se tivesse sido feito naquele momento. Então, ela tem o poder de tomar posse de todos esses atos e ofertar para Deus, porque a criatura que vive na divina vontade, ela vai ter um olhar diferente para os santos, vai ter um olhar diferente para a vida dessas pessoas, porque ela vai reconhecer que é a divina vontade que realizou. Então, ela vai estar homenageando a divina vontade, né? Homenageando o que Deus realizou na vida dos seus servos.
Então ela vai estar ofertando de novo para Deus. E ela vai estar fazendo isso na divina vontade, porque se teve algo que não foi compreendido, tudo que ela compreende demais, que aquele santo não compreendeu quando fez o ato, porque aqui está falando uma coisa muito interessante. Deixa eu pegar aqui a parte que fala, tá? Aqui, ó. É, e assim um a um de todo o resto, o divino querer ponha-os todos em ordem diante da minha mente e eu ia oferecendo como a mais bela homenagem ao meu Criador. E aqui vai falar: "Minha filha, não há coisa sofrida e obrada por todos os santos da história do mundo, em que minha vontade não tenha tomado parte, fazendo-se atriz e concomitante de força, de ajuda, de sustento naquele sacrifício ou obra que tenha feito". Por que que fala em parte? Porque mesmo os santos lá, você pode pegar o maior santo da história, né, o Padre Pio, mas eles, os atos que eles realizaram, todo o bem que qualquer pessoa fez na terra, tá? Qualquer bem realizado é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deu força, é a vontade de Deus que deu ajuda, é a vontade de Deus naquela pessoa que fez aquele sacrifício. Não é porque a pessoa é boazinha, maravilhosa nela mesma, não. Todo bem é Deus, né? Vem de Deus. Só que mesmo os santos que fizeram coisas grandiosas, de sacrifícios enormes, né? Mas eles fizeram isso, mas eles tinham a sua vontade humana. Então, a vontade divina não era totalmente a atriz, a única dona daquele ato, porque a pessoa fez a vontade de Deus, em parte, mas ela estava com a vontade humana dela fazendo para Deus. Então, ela tinha a parte dela. E quando é assim, muitas vezes, com a vontade humana, não é o 100% confiável, porque a pessoa pode contaminar com seus próprios interesses, suas próprias interpretações. Tipo, Deus está na vida deles, colocando, de repente, um sacrifício, mas às vezes tem uma forma deles fazer aquele sacrifício. E pela falta do conhecimento da divina vontade, eles não tinham acesso a esse conhecimento, né, do livro do céu. Então, eles não sabiam como ofertar isso da melhor forma possível, de uma forma universal. Então, eles não tinham esse entendimento. Então, às vezes, muitos atos que os santos viveram, muitas vezes não foram, não estavam naquela união pura com Deus, que sendo só a vontade de Deus, só pela vontade de Deus, eles tinham a vontade humana deles e muitas das vezes faziam pela própria força, pelo esforço pessoal, ou às vezes viviam uma situação de cruz, mas tinha uma forma de viver aquela situação de cruz e eles viviam, né, do jeito que eles entendiam, né? Mas tinha uma forma, e que a vontade divina não era totalmente atriz, porque ela não tinha liberdade para conseguir deles tudo isso, porque eles não tinham conhecimento, né. Então, por mais bonito, né, que a gente vê os patriarcas, os profetas, os santos, e toda a história, todo o bem que Deus conseguiu falar com eles, eles obedeceram a Deus e foram cumprir o que Deus pediu, né, e foram fazer lá a vontade de Deus. Mas, a vontade divina não era a única, que estavam ali, totalmente no domínio, né, porque eles fizeram com a vontade humana deles, então tinha a vontade humana deles junto. Por isso que fala que ela em parte, obrava em parte, aqui ó, em que minha vontade não tenha tomado parte, fazendo-se atriz e concomitante de força. Só que tinha a vontade deles, então eles poderiam interpretar do jeito deles, né? Eles poderiam colocar algum interesse, algum medo, algum escrúpulo, alguma interpretação ali, porque assim é a vontade humana, né? Ela não é confiável, ela sempre tem alguma coisa de si. Então, por mais bonito, né, mas às vezes, assim, não tinha uma forma de fazer, né, mas eles não tinham conhecimento do livro do céu ainda. Então eles davam aquilo que eles eram capazes, né, entende? Mas aí, quando tem a vontade humana, como que Deus recebe esses atos? Ele precisa passar na peneira muitas vezes, né, ele precisa ver e tirar aquilo que é do interesse da pessoa, né, entendeu? Então, assim, a vontade divina, ela fez. Mas eles mesmos não sabiam, às vezes, que era a vontade divina. Às vezes eles passavam por um sofrimento, mas não via que como a vontade divina aquilo. Talvez pensava que era o demônio. Então, assim,
Eles até aceitavam, mas às vezes não tinha aquela luz, aquela clareza para compreender ali a vontade divina, aquela luz para compreender o que que a vontade divina estava fazendo na vida deles. Às vezes, uma humilhação que eles passavam, né. Mas às vezes o ato na vontade divina, daquela humilhação, não é simplesmente ficar calado. Às vezes era, né, eles tomar uma certa atitude, né, ai, me afastar, vou me afastar dessa pessoa que não teria problema nenhum. A Santa Teresinha lá, estava sofrendo com aquela pessoa que estava sendo ocasião até de pecado, porque a pessoa tá pecando, né, a pessoa tá pecando, tá ofendendo, né. E ela fazia questão de ficar perto dela, mas isso ainda é virtude, né. Ao contrário, né, muitas vezes na vontade divina, quando é uma situação de uma pessoa que é muito obstinada, errada, Deus pode pedir você o contrário disso, pode pedir que você se afaste. Olha, afasta um pouco dessa irmã, explica para o amado superior o que está acontecendo, retrate para o amado superior, seja honesta, seja sincera, e se não resolver a pessoa insistir, então afasta. Então eles não, eles queriam ser virtuosos, queriam sofrer a cruz, queriam, né, mortificar, porque o entendimento que eles tinham era da redenção. Então eles não tinham esse entendimento da divina vontade, né? Esse conhecimento, essa amplitude de visão, entende? Então os atos, eles realizavam, né, o ato ali de perseverar, de se manter, mas tinha coisas ali que ficavam sem aquela compreensão, né? Então quando a alma está vivendo a vontade divina e ela visita esses atos, quando ela compreende, né, quando ela oferta vivendo a divina vontade, é como se completasse aquilo que os santos não puderam entender, né? E a Luísa foi escolhida para isso, né? Para nela pegar, como que eu posso dizer? A Luísa foi escolhida para, como é que fala, assim, ó, aquela palavra que o senhor ensina? É como se fosse para completar nela o que os santos não entenderam na divina vontade, ela ia ofertar, ia consumar nela a santidade humana, né. Aquilo que faltou dos atos dos santos, por causa que faltava compreensão. O que faltou nos atos dos santos era compreensão, né, uma compreensão maior. Então toda a compreensão que a Luísa vai ter, nossa, olha o que a divina vontade fez na vida do São Francisco, uau! E tudo que ela oferta, reconhecendo a divina vontade, porque eles não sabiam, gente, nem essa palavra, divina vontade, né. Então tudo que ela vai ofertando, é como se ela vai reconhecendo e completando, para que a divina vontade seja total, né, ela seja total atriz daquilo, para que ela possa, duplicar aquilo, né, que aquilo que naquele momento o santo não sabia oferecer, porque não tinha conhecimento, ela faz por eles e completa por eles. E isso é causa de mais glória ainda também para os santos, né, que vai ficar eles não vai ficar ofendido, o São Francisco não está chateado comigo agora falando aqui, a Santa Teresinha não está brava comigo, ela não está magoada comigo. Ao contrário, os santos vão ficando mais felizes ainda quando a gente passeia na vida deles e vai pondo o selo de amor. Olha o que que a divina vontade fez. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida da Santa Teresinha. Obrigada por todas essas luzes. E quando a gente também compreende uma coisa assim, olha, a Santa Teresinha podia sim ter falado, pode afastar dessa irmã sim, não é errado, essa pessoa tem que aprender. Até uma caridade com ela, né? Então, quando você vai tendo essa compreensão, você não está, dizendo, maldizendo a vida do santo, ao contrário, ele está mais feliz ainda, porque cada compreensão que você vai tendo, né, é mais luz para ele também e ver: "Olha, gente, então quando eu passei por isso, eu não entendi, mas alguém entendeu na terra o que Deus estava fazendo, né, deu nome para aquilo, compreendeu". É mais luz para mim. Então, todas as luzes que nós vamos tendo da divina vontade, e quando a gente comenta dos santos, eles não estão chateados com a gente, ao contrário, é mais felicidade, porque lá não tem essas besteiras mais de ciúme, de inveja, de competição, ao contrário, todos estão felizes contemplando a Deus. E o que você está fazendo quando olha para o santo? Contemplando Deus, a ação de Deus na vida deles. Então, você
está levando mais luz ainda para a vida deles mesmos, contemplando a ação de Deus. Então aqui, ó, agora a alma oferecendo-os a Deus como homenagem de glória, traz à memória aquele sacrifício e obra, e minha divina vontade reconhece o que tem posto de seu em tais atos, né, porque você vai pôr os olhos na divina vontade, vai falar: "Olha o que que a divina era a divina vontade que permitiu isso, né, esse sofrimento na vida do São Francisco, olha, é a divina vontade, né, que fez isso e tal". Então, né, então quando você vai reconhecendo tudo isso, aqui ó, e dá a virtude de duplicar a glória daquele sacrifício para Deus, então para Deus completa, né, porque você está reconhecendo completamente a ação dele, e para quem teve o bem de sacrificar-se e obrar para cumprir a minha divina vontade. Então você acha que os santos estão chateados, os santos estão se sentindo humilhados, os santos estão sentindo que eu estou fazendo pouco caso da vida deles? Ao contrário, eles estão felizes demais, né, porque você está reconhecendo a divina vontade na vida deles, você está passeando nos atos de Deus, porque nós somos um ato de Deus, nós somos um ato divino. Quando Deus nos fez, nos criou, entendeu? Ele nos criou para um propósito. Então, para sermos esse ato divino, tem a forma com que Deus se comunica conosco, né? Que quer que nós vivamos e nós temos que viver para corresponder. Então, tem a forma de corresponder à divina vontade na nossa vida, né? Tem um estado de vida para qual cada um de nós fomos chamados, mas tem a forma de viver isso na luz, de viver isso na divina vontade, né? Então, a gente está reconhecendo na vida desses santos isso, né, a gente está reconhecendo essa forma de compreender aquela situação ali na divina vontade, né, mostrando a luz do que Deus está fazendo ali, né. Então assim, é a divina vontade sendo glorificada e ao mesmo tempo o santo mais ainda fica feliz, e ele mais luz ele recebe da própria vida, porque ele vai ter compreensão que se ele não teve na terra, ele vai receber no céu, né, por notícia, né. Porque nós mandamos essa notícia, né, para ele vai para a eternidade. Então vai mandando como uma notícia para eles, como uma informação para eles, né. Então é muito importante esses atos, né, de contemplar a divina vontade, não só naqueles que estão no céu, quando você contempla a ação de Deus na vida das pessoas, né, quando você vê na vida do ser humano, sua família, seus parentes, olha onde a justiça de Deus está atuando, olha gente. Olha onde a ação de Deus, olha o que que Deus está fazendo, é Deus que tocou essa pessoa e moveu ela a fazer esse bem. É Deus nessa pessoa, né. Então quando você até quando você também vê o que não é, né, porque também é luz, né, quando você vê: "Olha, não é dessa forma, eh, e tal", e você não julga por você mesmo, né, que as pessoas podem ficar assim: "Mas quem é você para dizer o que é, o que não é?". A gente não está vendo de uma forma pessoal aqui, a gente está vendo pela verdade, né, pelo que a gente vai conhecendo, e isso serve para todo mundo. Não se erra quando se julga pela verdade, né. Então, assim, a gente não vai deixar de falar o que Deus nos iluminar, né. Então, quando Deus mostrar uma situação em nós, ou na vida dos nossos, ou na vida dos santos, alguma coisa que ele: "Não, filha, não é assim que eu queria, não é dessa forma, teve essa situação", e quem somos nós, né? Jesus pode puxar a orelha de quem ele quiser, Jesus pode completar, e a gente está completando também, né, para a pessoa aquilo que ela não foi capaz de ver. E Jesus tem todo o direito, Jesus ele é livre, mas como é que ele se manifesta? Através de nós, ele usa a nossa boca para comunicar, então todo o pensamento que ele vem, até a Luísa, às vezes a gente está lendo, né, e fala: "Opa Luísa, né, calma aí, Jesus está falando uma coisa tão importante, você está reclamando da privação". E Jesus está falando uma coisa tão importante, você não está prestando atenção, você acha que a Luísa está lá sofrendo, chorando no céu: "Ah, ela é minha inimiga, ela é contra mim, ela está magoada", claro que não, né. E ao contrário, né, então gente, só tem verdade na divina vontade, não tem ofensa na verdade, é porque lá no céu não tem essas coisas de ficar magoado, aqui na terra a gente fica pisando em ovos, né, para falar com as pessoas, né. E se a gente fala alguma coisa atravessada aqui do santo, tem gente que já ouve e já fica magoada. Quem é ela para falar alguma coisa? Duvido que ela faria o que o São Francisco fez, e fica julgando as coisas dessa forma, né.
Mas no céu não tem isso, gente. A verdade é pura, a verdade não tem maldade, a verdade não tem a verdade não é uma coisa, assim, ofensiva. As pessoas lá no céu, elas não ficam ofendidas com essas coisas, isso é coisa de terra. E as pessoas aqui na terra, que a gente está numa cultura complicada, de muito respeito humano, né? De muito. O sincericídio na divina vontade não é aceito. Nos outros lugares a gente. Mas no céu é sincericídio, né? É sinceridade pura, é verdade, é luz. E não tem maldade nisso, só tem amor, né? Não tem. Então é totalmente diferente, né? Porque aqui na Terra que é complicado demais. A gente tá no mundo, nossa senhora, tem que se retratar para tudo que fala, né? Tem que explicar por que que tá falando para as pessoas. Então, eu só tenho que explicar, não é para os santos, não, é para quem tá ouvindo, né? Que pode ficar aí magoado com a forma que está sendo falada, né? Porque na Terra é complicado demais, mas no céu não precisa explicar, porque estão entendendo perfeitamente a minha intenção, do que eu tô falando, do que eu tô explicando, né? Então é muito importante esses atos, né, em que a gente corrige mesmo, né? Olha, as situações não tem erro nenhum, ao contrário, o Santos vai ficar muito feliz. Ai, que bom que alguém viu isso, que bom que alguém falou isso de Deus, porque não estão vendo nada em relação a ele, eles estão vendo para Deus, é para Deus. Ai, que bom que essa pessoa passou pela minha vida e deu esse fiat, e deu essa gratidão, essa adoração. Ai, que bom que essa pessoa entendeu isso, ai, que bom que tem alguém na terra que está entendendo isso. Que bom que tem alguém que está falando essa língua da divina vontade, que bom que está tendo alguém que não está deixando a divina vontade passar desapercebido, que está falando dela, que está reconhecendo tudo que ela realizou. Que maravilha, fala mais, fala mais, fala mais. É assim que eles ficam vibrando de felicidade, porque essa é a felicidade do céu, contemplar a verdade, né? Então, gente, é muito importante isso, né? Então, o verdadeiro bem nunca cessa. Então, por que que tá dizendo isso? Porque, Jesus, falar do passado, já viveram, os patriarcas já morreram, o que eles fizeram tá feito. Só se fosse coisas humanas. O que é de Deus nunca cessa, gente, né? Nunca cessa. É Deus que realizou, é a divina vontade. Então nunca cessa. Então é como se hoje estivesse atualizado, é como se fosse hoje. Porque para nós a gente vê tudo no tempo, né? Passado, presente, futuro. E vê o dia de hoje, e depois o dia de hoje já se torna o ontem, né? Tipo assim, o passado já. E parece assim que perde aquilo, né? Mas a divina vontade nada se perde, e o verdadeiro bem é sempre novo, é sempre presente. Então, quando a criatura está contemplando os atos de Deus, tudo que ele fez na criação do mundo, contemplando as criaturas, tudo que Deus realizou, contemplando os atos dele na vida dos santos, aí vai contemplando a vida de Nossa Senhora, na vida de Jesus, né? Que foi a divina vontade pura neles, ela não pegou em parte, ela era 100% na vida de Nossa Senhora de Jesus, tá? Porque eles viviam na divina vontade. Então, quando você vai passeando na vida deles, é hoje, é agora esse sacrifício está acontecendo, né? Então não tem passado, não tem, mas para que falar do passado? Não tem isso, né? De uma ordem do tempo, isso tudo você está passeando nos bens da divina vontade, você está passeando nos atos que a divina vontade realizou. Você está passeando no ato de Deus, né? Que está correndo, né? E que não fica preso em passado, presente e futuro, né? Então, o verdadeiro bem, porque é Deus que fez, ó, nunca cessa. O verdadeiro bem nunca cessa, nem no céu nem na terra. Então, ou seja, lá no céu, você pode ficar revisitando o tempo todo. É isso que está dizendo. Lá no céu, você pode revisitar tudo. Você vai ficar passeando os atos de Deus eternamente. Então, você pode ficar voltando, né? E vendo tudo que ele realizou. Nunca cessa, não tem. Filha, não vamos falar desse assunto que é passado. Não, não, entendeu? É eterno. Tudo é eterno. Não morre, né? Então, mas assim no céu quanto na terra. Então, na terra também não. Então, nada do que você está recordando agora